Para você que se liga nas redes sociais da Educadora, nós estamos aqui na Vila Cláudia, do lado do Murilo Neri, ele que é morador aqui na região da Santa Casa, e que também, né, Murilo, tem sofrido com a presença de um estabelecimento comercial a questão de 20 metros do portão da sua casa, na esquina aqui. Era um restaurante, e aí ele resolveu de uma hora para outra transformar isso numa casa de shows, e aí o sossego de vocês foi embora. Tudo bem? Seja bem-vindo, Educador. Tudo bom? Bom dia, amigo, bom dia a todos aí, obrigado pela oportunidade de poder estar falando, né? Sim, exatamente o que aconteceu, era um restaurante, né? E simplesmente virou, como ele mesmo escreve na rede social dele, uma casa de eventos, né? Então ele começou a fazer shows ao vivo, festas, né? Até altas horas da noite, em dias variados, mas sempre às segundas-feiras, né? E está sendo um baita problema para a gente, porque ele não tem nenhuma estrutura para fazer esse tipo de coisa, né? Inclusive, como informado pela prefeitura também, ele não tem alvará para esse tipo de evento, ele tem um alvará como restaurante, né? Então está sendo um problema bem complicado aí para a gente conseguir resolver. Era um restaurante japonês e que de uma hora para outra ele resolveu se tornar uma casa de show. Exato, é um restaurante de comida japonesa e virou uma casa de show de repente. E sem nenhuma estrutura acústica para fazer esse tipo de evento. Sem nenhuma estrutura, inclusive durante a noite eles abrem as janelas, né? Então fica um som totalmente para todo mundo, né? Todo mundo acaba ouvindo aqui da vizinhança, infelizmente. Vocês chegaram a se reunir e conversar com o comerciante? Qual foi a resposta? Eu diretamente não conversei com ele, teve vários vizinhos que foram conversar com ele, né? O meu contato com ele foi quando eu precisei acionar a polícia militar, numa segunda-feira inclusive, e aí a polícia chegou, me chamou, né? Fomos lá conversar, chamou ele também. Então foi o contato que a gente teve. Mas já teve várias tentativas, né? Os outros vizinhos já falaram que já foram conversar, já foram pedir para ele. Inclusive o vizinho direto dele ali, o seu Valentim, é uma pessoa de idade já que sofre muito com isso, né? E as pessoas foram tentar, inclusive, falar em nome dele lá. Olha, a situação, né? Que tem pessoas idosas, tem vários outros problemas aí, mas simplesmente não surte efeito. Né? Ele fala, não, eu vou baixar o som e tal, e não muda absolutamente nada. Nesse final de semana, o que aconteceu? Nesse final de semana já teve festa na sexta, no sábado e ontem, né? Na sexta-feira estava um pouco mais baixo, mais controlado, mas foi também até acho que 4 horas da manhã. Né? No sábado a gente teve problema também até a madrugada. E ontem também. Ontem, na verdade, parou um pouco mais cedo. Talvez por uma questão, os vizinhos começaram a sair aí na frente, né? O pessoal começou a filmar, de repente pararam. Isso devia ser por volta de umas 10 e pouco da noite. Mas já era um som que estava vindo também desde as 5, 6 horas da tarde, né? Um som alto, o que é constante. Você disse que são em dias alternados, mas sempre às segundas-feiras. Sempre às segundas-feiras. Toda segunda-feira, né? Ele colocou inclusive lá que vai ter toda segunda-feira show ao vivo. E os outros dias são alternados. Tem dias que tem na sexta-feira, tem dias que tem no sábado, né? Mas sempre às segundas-feiras. O problema é o show ao vivo, que aí o volume excede qualquer limite. Exato, exato. Na verdade, assim, sempre excede, né? Mas quando tem música ao vivo, a gente percebe que é muito alto, né? O que acaba sendo muito problemático, realmente a gente não consegue dormir, né? Acaba sendo um grande problema para todo mundo. E no dia seguinte tem que trabalhar, tem que levantar para trabalhar. Exatamente. E o terrível da segunda-feira ainda é isso, né? Então você imagina, na primeira segunda-feira, quando a gente nem sabia o que estava acontecendo, foi até 2 horas da manhã, né? Então para todo mundo que levanta cedo é complicado. E para mim aqui pior porque eu não consigo dormir no meu quarto, né? Meu quarto que fica de frente aqui, é mais próximo da rua, né? A gente tem que fechar o quarto e dormir na sala, né? Bom, ele falou a respeito do seu Valentim, que é o vizinho, que há pessoas idosas que moram nessa região, só que há uma complicação para você. Você falou que você não consegue dormir no seu quarto, porque você tem um filho autista. Isso, eu tenho um filho autista de 4 anos, né? E infelizmente meu filho entra em crise, né? Por conta do barulho. Ele entra em crise toda vez como... Ele entra em crise, não tem jeito, né? O barulho começa a ficar muito alto, ele começa a ficar extremamente agitado, né? Aí começa estereotipias, ele entra em crise, então a gente tem que tirar ele do quarto,
colocar um abafador de som, né, que na verdade é adaptado, né, um fone que eu coloco no ouvido dele, e coloco ele na sala para daí ele se acalmar e ele poder dormir. Ele tem que dormir com um fone de ouvido que serve como abafador. Pelo menos até ele conseguir dormir a gente deixa. Depois fica incômodo, né, para ele, mas pelo menos até ele conseguir se acalmar, ir lá na sala, a gente trancando pelo menos tudo, aí o barulho fica menor, né? É a única maneira dele conseguir dormir. E a crise é mesmo por conta do som. E a crise é por conta do som. Exatamente por conta do som, né? Ele tá deitado, ele tá tranquilo aqui com a gente, aí começa o barulho, o grave principalmente, balança muito a porta, vibra demais a porta, ele começa a ficar extremamente agitado, né? E ele começa a entrar em crise mesmo, né? Ele começa a gritar, ele começa a chorar, e não tem jeito. A gente tem que tirar ele de lá e colocar ele aqui na sala com um abafador de som para ele se acalmar. Pedido de socorro de um morador da Vila Cláudia que se viu na frente de um restaurante, que de repente virou uma casa de shows e que terminou com o sossego dessa família. De Limeira, repórter Carlos Gomes. Educadora.